Bem-vindos a mais um episódio do podcast Novos Começos. Aqui nós falamos de transição, falamos de coragem para recomeçar. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa, que é alegria em pessoa, que é aquela pessoa que dá gosto de ver. Eu comecei a segui-la no Instagram recentemente. E aquela pessoa que quanto mais você vê, mais você quer absorver tudo que ela tem para falar, todo o conteúdo que ela tem para passar. E nós vamos falar de um tema muito interessante: migração. Ela mudou do Brasil para a Itália, coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui têm vontade de fazer, mas não sabem nem por onde começar. E ela é uma comunicadora em essência. A gente fala que quem tem boca vai a Roma, não é mesmo? E Poliana Aguiar, ela não só foi à Itália, ela está na Sardenha, vivendo uma vida maravilhosa, conquistada, como ela sempre gosta de falar. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouco da história dela através dela mesma. Muito obrigada, Poliana Aguiar, por estar aqui hoje conosco. É um enorme prazer estar aqui com você, uma grande honra, inclusive, ouvi-la aqui pessoalmente, né? Mas ter esse contato com você aí no 1 a 1, nessa conversa nossa, porque realmente eu estou cada dia mais maravilhada com a sua pessoa, com a sua positividade, com a sua alegria de viver, com a sua força, com a sua coragem. E eu quero saber o que te levou a estar aí onde você está agora. Obrigada, Sara. Obrigada pelo convite. Parabéns por esse projeto lindo. Eu já amo o nome, Novos Começos. É um prazer estar aqui de verdade para contar um pouquinho dessa história. Eu espero contagiar as pessoas com a minha energia, com a minha vontade de mudanças. E já respondendo a sua pergunta, a minha grande motivação foi exatamente essa palavra, mudança. Eu gosto da mudança. Sou ariana, de personalidade forte. Sempre tive esse espírito, como diz minha mãe, Peter Pan, de viver, de ser feliz. Eu acredito na felicidade, eu acredito no amor, eu acredito nas pessoas. Embora eu também trabalhe muito com o comportamento humano e eu aprendi também a escolher as pessoas, os lugares, para que eu sinta essa plenitude, essa felicidade, sempre como fonte de energia inesgotável. Então, tem muita história aí para a gente falar, mas eu vou deixar você conduzir, porque eu sou da comunicação. Se eu começar, eu não paro. Não, somos duas. Somos duas, vai ser um papo bom. Você falou uma coisa muito interessante: escolha, né? Escolher aonde estar, com quem conviver, que horas acordar. Né? Tiago Nigro até postou recentemente sobre isso, né? Esse poder de ser protagonista da própria vida, de poder escolher, né, que rumo tomar. Muitas vezes as pessoas elas vão seguindo o fluxo e quando ela vê ela já está lá na frente, né? E às vezes, e agora? Como é que eu saio daqui? Já entrei no tubo. Como é que era a sua vida antes de ir para a Itália? Para você, como é que foi esse momento? Assim, agora chegou a hora de eu escolher meu rumo e eu quero mudar de país, eu quero começar de novo no outro mercado. Como é que foi esse momento aí, esse gatilho? Então, a palavra escolha, ela exige responsabilidade. E muitas vezes as pessoas não escolhem, não se posicionam para não ter que se responsabilizar. E por muito tempo na minha vida, quando eu era muito jovem, eu era meio deixar a vida me levar. E vivi muitas situações que eu não escolhi, que aconteceram, que as coisas foram acontecendo, porque eu não tinha um caminho definido. E quem não tem um caminho definido, qualquer lugar serve. Então, eu ia vivendo, ia acontecendo, e, enfim, sei, quando olho para trás, com a maturidade que eu tenho hoje, que muitas coisas poderiam ter sido diferentes e melhores, se eu tivesse, desde aquele momento, entendido que escolher é muito poderoso. Mas eu acho que tudo na vida vem no tempo certo, né? A gente tem um destino que a gente tem que ter. Então, a minha ideia de mudança, ela não começou quando eu decidi mudar para a Itália. A minha ideia de mudança começou quando eu me tornei mãe, sem planejar, foi algo que aconteceu, e eu vi que a partir dali eu tinha que escolher. Não dava mais para deixar a vida acontecer do jeito que queria. Eu precisei fazer escolhas. Não foi fácil fazer escolhas, e muitas vezes eu errei.
Eu escolhia, eu queria uma coisa, escolhia outra, eu tentava um caminho, mas não era aquele, porque veio tudo muito rápido, muito cedo na minha vida. Ao mesmo tempo que eu era uma Miss, porque eu fui Miss muito novinha, com 14 anos de idade, eu ganhei um concurso importante na minha cidade, logo depois eu fui Glamour Girl de Minas Gerais, Garota Praia do Brasil, e quando eu estava assim, deixando a vida me levar para a passarela do Miss Brasil, eu engravidei. Então, a falta de planejamento coloca resultados que a gente não espera. Quando eu engravidei, foi uma notícia muito impactante na vida de uma jovem de 18 anos. Ali eu falei, agora eu vou ter que fazer algumas escolhas, vou ter que tomar decisões. E aí que começou minha primeira grande transformação, Sara. A mulher, quando ela tem fases que a transformam, assim, ela ganha muita força. A mulher, na maternidade, ela se transforma em leoa mesmo, ela descobre força que ela desconhecia. E como eu era mãe muito jovem, eu precisei aprender muitas coisas, porque eu não queria depender das pessoas, eu queria fazer, eu queria criar, cuidar do meu filho. Então eu tinha olhos para os meus filhos, eu era aquela, não vou falar nem leoa, sabe aquela águia, que eu olhava tudo de cima e eu comecei a enxergar um horizonte diferente, eu queria De dar um pouco 18 anos. 18 anos. Meu filho nasceu, eu tinha acabado de completar 19, passei a gravidez com 18 anos, quando eu fiz 19 ele nasceu, e a partir dali eu entendi que eu não podia ser mais Miss. Aquele sonho de Miss acabou, que nem era um sonho, aconteceu. Aí acabou o sonho de Miss e entrou a maternidade, que também não era o meu objetivo, mas aconteceu. E aí eu falei, agora eu vou começar a fazer acontecer o que eu quero. E eu entrei para o mundo da comunicação. Eu amo comunicar. Eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro discutir ideias. Então, eu já tinha feito teatro antes de engravidar, e logo depois que o meu filho nasceu, eu fiz cinema, e depois eu percebi que eu precisava de algo mais, porque eu fui trabalhar na televisão como modelo. Eu fui fazer campanha publicitária e participar do programa Poupa Ganha na TV Alterosa, que era um programa ao vivo, e eu fui escalada para fazer parte do time. E eu era a menina bonita, assistente de palco. Mas eu não me contentei com isso. Eu queria mais, eu queria falar. Então eu comecei a despertar o meu coração, e os meus olhos começaram a brilhar quando eu vi os apresentadores. E ali eu percebi, falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero apresentar. Eu vou ser apresentadora desse programa. Só que eu era a bonita do programa. Eu e mais duas bonitas. Então as bonitas só enfeitam. A gente sempre sofreu esse preconceito, as bonitas enfeitam. E eu falei, não, mas eu vou aprender a comunicar. E ali eu comecei a fazer vários cursos, aí depois do cinema eu fiz rádio, e comecei a apresentar eventos em Sete Lagoas, que é a cidade que eu nasci, e comecei a ganhar uma experiência. Falei, vou fazer publicidade e propaganda, porque daquele trabalho da TV Alterosa, eu fui para um outro que se chama TV Balcão, se chamava TV Balcão. E na TV Balcão, eu tinha que criar campanhas publicitárias em 40. Eu tinha que criar, no momento, com o cliente, um vídeo publicitário, um spot, e esse vídeo podia ter 45 segundos. E eu tinha que gravar ele direto. Então, Eu adorava assistir. Eu adorava. E sabe o que eu mais gostava? É que eu tinha que vender o que tivesse. Eu tinha que criar um contexto para vender aquele produto, aquele serviço. Você não tinha mais que ser apenas bonita, como se, né, fosse... Na verdade, ser bonita é um atributo que Deus te deu. Você mostrou que veio, né? Você estava mostrando que você era muito mais que um rosto bonito ali. Você estava criando, fazendo tudo aquilo ali em 45 segundos e se comunicando verdadeiramente como publicitária, criativa. Então, foi uma realização também, né? Exato. Essa foi a minha primeira mudança. Essa foi a minha primeira transformação. Deixar de ser um rosto bonito para ser uma pessoa de conteúdo também, né? Exato. Eu saí da Miss para mãe. Mãe já traz uma... Quando nasce a mãe, já nasce a culpa, a responsabilidade, o medo, nasce tudo junto. Tudo. Eu queria ser algo mais para ser mãe daquele filho, do meu filho, Leonardo. E aí eu fui para a TV. Mas eu ainda fui para a TV como uma moça bonita, porque eu tinha 20 anos de idade quando eu fui para a TV. Eu tive neném, recuperei meu corpo e fui trabalhar na TV. Só que eu queria algo grandioso, eu queria um legado. Então eu fui buscar.
eu sempre busco as mudanças, eu sempre busco o próximo degrau, o passo a mais. E fiz teatro, fiz cinema, fiz rádio, fiz TV, fiz tudo, e resolvi fazer a faculdade de publicidade e propaganda. E isso foi a transformação da minha vida. Porque fazendo publicidade e propaganda, eu comecei a entender sobre pessoas. Porque você não pode criar um produto ou um serviço se você não entende de gente. Quem compra seu serviço? Quem compra seu produto? É alguém? O que essa pessoa precisa? Qual é a necessidade dela e por que ela precisa? Então, eu precisei entender sobre todo tipo de gente, da minha idade, mais velha, mais nova, homem, mulher, de todo tipo de gente. E aí comecei a gostar dessa coisa de comportamento humano. Falei, sabe, eu vou por essa estrada. Então, essa foi minha primeira escolha da vida, ser uma publicitária. Mas eu não queria agência, eu não queria montar nada, eu queria criar coisas diferentes. E dali eu já saí da faculdade com um programa na TV. Esse programa foi para a TV local, da TV local foi para a Alterosa, que era o programa Simplesmente. E comecei a ajudar as mulheres. Porque essas mulheres viam em mim uma força, uma alegria, tudo o que você narrou aí no início. Que eu achei super legal, porque é exatamente o que as mulheres veem em mim. E hoje no Instagram, eu tenho 90% do meu público feminino. E elas enxergam em mim força, luz, alegria, coragem. Mas olha, eu nem sempre tive essa força e essa coragem. Mas é aí que mora a beleza da mulher. A mulher consegue ser forte na fragilidade dela. A mulher Na consegue se dar a autenticidade, né? Eu acho que o que chama atenção no seu perfil, na forma como você se comunica e se posiciona, é a verdade, é a autenticidade, porque é muito bonito ver um rosto bonito, como você falou, não tem jeito de você fugir disso, porque você é linda, e quando a mulher é bonita, parece que ela tem que se firmar e se posicionar, e a gente acha que o caminho é mais fácil, na verdade o caminho é mais difícil, porque a pessoa, ela custa ver o que está por trás daquela beleza, né? E quando você se apresenta, a gente vê uma beleza tão mais interna que irradia, não tem jeito. E vem da verdade, da forma da forma que você apresenta, o amor que você tem pela vida que você escolheu e pela vida que você vive, que é fruto do caminho que você trilhou, né? E você falou coisas interessantíssimas, que é muito sobre mim mesmo. É muito bom a gente gostar de quem a gente é. Eu gosto de me sentir bonita, isso para mim é muito importante. Às vezes a gente tem fases na vida e fala assim, isso não importa, beleza não importa, o importante é você ser feliz, ter saúde. Realmente, o mais importante é ter saúde, ser feliz, mas a beleza importa. É porque a beleza hoje, para mim, ela tem um conceito diferente. Ela não é a beleza dos 20 anos que você acorda e fala assim, nossa, ela é bonita. Não, a beleza para mim hoje é as pessoas olharem para mim e saber que eu me cuido. E se eu me cuido, eu me amo. Então, hoje, eu me sinto uma mulher muito bonita. Porque eu gosto de mim. Eu brinquei com meu marido, eu falava, eu sou tão apaixonada comigo. Se você não casasse comigo, eu já ia estar casada. Eu sou apaixonada comigo, sabe? Mas exatamente porque eu sei o que eu já passei, eu sei o que eu já sofri, eu sei pelo que eu já chorei. E eu sei, ninguém sabe melhor do que eu, só Deus, o quanto eu já superei. Então, quando eu comecei a ajudar as mulheres, quem precisava de ajuda era eu. Aí eu passava cada aperto na vida. Eu sou filha de pais super simples. Eu sempre tive uma vida muito simples, muito limitada. Quando eu fui estudar em escola particular, eu tive que pagar, meus pais não tinham condição. Eu paguei com concurso de beleza. Então, a beleza me serviu muito, mas também me fechou muitas portas. Mais adiante. Mas quando eu era jovem, a beleza, aquela menina irradiante, as portas se abriam para mim. E aí eu consegui bolsa de estudo, eu consegui as coisas, eu conseguia permuta, estudei em escola particular, enfim. Então, quando eu comecei a ajudar as mulheres, eu não entendi nem por que eu estava ajudando as mulheres. Por que eu estou ajudando a mulher, gente? Eu não estudei para isso. E as mulheres queriam meus conselhos. E elas queriam uma palestra minha sobre autoestima. Eu não sabia nem o que se falava de autoestima. Depois que eu fui descobrir o que era autoestima, é que eu entendi que eu não tinha autoestima. Olha que louco. Como tu não tem autoestima? Não, eu era só feliz. A beleza, a facilidade, ela não traz autoestima, né? É uma autonomia que vem de dentro e não da validação externa, né? Na verdade, o que acontece? Quando eu era muito jovem,
como muitas coisas aconteceram na minha vida que não deram tempo de escolher, eu não tinha uma admiração, assim, por mim. Eu não tinha nada para me admirar, sabe? Então, assim, eu achava que tinham acontecido muitas coisas que eu não fiz bem feito, e eu cobrava muito de mim. E E não aí, tinha quando eu fui falar, mérito, talvez eu o achava que mérito, né, da conquista. eu tinha que ter, não, eu queria ter estudado antes, eu não queria ter engravidado sem planejar, eu queria ter feito as coisas que na minha cabeça eram certas. Estudar, depois me relacionar, no momento certo casar, engravidar. Eu queria seguir aquele protocolo que existia há um tempo. E eu acredito que ele ainda seja muito funcional, porque é muito bom você fazer as coisas na ordem, mas eu fiz tudo o contrário. Então, eu não me sentia capaz de executar certas tarefas, porque eu não tinha aprendido, não deu tempo. E eu não tinha muita autoestima, assim, eu não me sentia aquela mulher que todo mundo enxergava, eu só era feliz. Mas assim, ai, você é tão forte. Quando você chega, tem uma luz. E eu falo, mas cadê a luz? Estou vendo a luz, entendeu? Mas era meu jeito de ser. Mas isso também, Sara, trouxe muita tristeza para minha vida. Muita inveja, muitos ciúmes, muito julgamento. Eu soube coisas sobre mim que, se fosse verdade, eu não ia gostar de quem eu sou. Sabe, coisas que eu falo assim, gente, sério, eu sou isso? Eu fiz isso? Morar em A cidade do interior. exposição traz um preço também, né? Quando você se Eu coloca. era muito exposta, fui mãe nova, de namorado de pouco tempo, de família tradicional, de cidade interior, sabe? De mil julgamentos, de pessoas, enfim. Morar no interior, como eu nasci, é uma cidade que eu gosto, que eu tenho muita gratidão, que me valoriza muito. Mas a gente sabe, né, que a mentalidade, ela é bem fechadinha e não muda. É Você até pode hoje. voltar 30 vezes em épocas diferentes, anos depois, que está lá, enraizado. É uma coisa cultural. Então, eu entrei mesmo, assim, aquela mulher bonita, radiante, nova, cheia de vida, queria namorar, queria viver, de repente engravida. Né? Então, muitas pessoas enxergam como oportunismo, às vezes até por ignorância, né? Porque uma menina nova, bonita, com um futuro brilhante, não vai ter oportunismo com pessoas comuns de cidade do interior, né? A mulher vai querer um pouquinho mais, mas eu não era assim. Então, você engravida, você interrompe um ciclo, você entra para uma vida completamente diferente e ainda é julgada. A mulher, toda mulher, é oprimida. Toda mulher é errada. Toda mulher é Pelas próprias culpada. mulheres, inclusive, né? É. E aí eu tive que ajudar as mulheres, porque eu estava pedindo por socorro. Na verdade, quando eu decidi ajudar mulheres, é minha alma que gritava por um socorro. Minha filha, faz alguma coisa por você, porque vai ser difícil. E aí, Sara, eu fiz tudo. Eu fiz publicidade, eu fiz jornalismo, eu fazia cursos, eu subi em qualquer palco. Eu não tinha medo de nada, qualquer lugar me cabia. Eu me sentia grande para qualquer lugar. Eu comecei a entender a minha força, que era a comunicação, porque tudo você resolve numa boa conversa, tudo você resolve quando você tem coragem de se expor, quando você tem coragem de falar, quando você às vezes tem coragem de brigar. E eu fui descobrindo minha paixão pela comunicação e fui entrando nesse mundo. E quando eu assustei, eu já tinha um avatar, um personagem muito forte. E existe a Polly, que é frágil, que é vulnerável, que às vezes briga com os filhos, que tem hora que está chateada, que é insegura. E existe uma Poliana Guiar, que é o meu lado forte, não é um personagem fake, é o meu lado forte. A mulher que vai lá para o Instagram e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo tempo da sua vida, minha filha, acorda. Essa mulher que vai lá e fala, ela está pronta para qualquer batalha. E aí, quando uma mulher está pronta para qualquer batalha, ninguém segura essa mulher. Uma vez meu amigo me disse uma frase que ele falou assim, você não é mulher para amador. O homem tem que ser homem. E assim foi. Foi difícil. E você falou uma coisa muito interessante. Não, nem chegamos, mas nós vamos chegar. Mas você falou uma coisa muito interessante, né? A pessoa que se apresenta ali para o público, a Poliana Aguiar, a mulher forte, destemida, guerreira, positiva, alegre.
E tem também a outra Poliana, que é aquela que você falou, mais frágil e tal. E quando você fala assim, não é um personagem, na verdade, nós somos vários personagens, né? Um adendo, né? Aqui muitas pessoas falam assim, fulana tem 2 caras. Não, eu tenho 10 caras. Eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, eu sou uma amiga, eu sou uma filha. Não é que a gente se adapta ao meio de mudar a personalidade, mas a gente pode se abrir, a gente pode, às vezes, demonstrar um outro lado. Então, tudo a gente. As pessoas, assim, fulano tem várias caras, sim, porque nós somos multifacetados. A parte da comunicação nos trouxe isso. Nós somos seres multidimensionais, né? E a gente atua em vários âmbitos ali. É claro que a parte que a gente apresenta é o melhor que a gente tem. E aqui, eu vi outro dia você comentando isso. A gente se apresenta com o melhor que a gente tem porque a gente quer irradiar luz, a gente quer irradiar alegria. Não é que a gente quer esconder o que a gente tem de ruim. Todo mundo sabe que todo mundo tem. Nós somos luz e sombra, a gente também tem as sombras. E quanto mais sombra, mais luz, porque, né? E quanto mais luz, mais sombra, porque a gente tem a consciência delas para iluminá-las, né? Então achei muito interessante esse seu comentário, porque sim, se todos apresentassem o melhor de si para o mundo, né? A gente fica vendo as pessoas o tempo inteiro, às vezes, jogando ódio, jogando comentários negativos, né? E assim, isso é um desserviço, né? A gente precisa realmente mostrar o nosso melhor. E eu fico feliz de você também ter essa consciência, porque o que você apresenta para nós é inspirador para também inspirar de nós o nosso melhor, né? Eu fico feliz por isso. Eu penso assim, todas nós, né, mulheres, antes a gente não tinha voz, a gente não podia falar sobre o que a gente sentia e pensava. Hoje nós temos voz, nós temos um microfone para amplificar essa voz, para levar para mais pessoas. Hoje a gente pode estar em qualquer lugar. E a gente precisa entender e aceitar que nós somos vulneráveis e, ao mesmo tempo, fortes, porque o que nos torna fortes é ser vulnerável, é ser frágil. A gente veste uma roupa diferente todos os dias e uma roupa para cada ocasião. E a mesma coisa que a gente se veste das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Tem dia que eu estou mais preocupada, tem dia que eu não estou nem aí, tem dia que eu estou mais... Tem hora que eu perco as palavras. Quando eu estou aqui na Itália, eu perco as palavras em português. Introvertida. Às vezes nós estamos mais introvertidas, às vezes mais sensuais, tem dia que é poderosa. São os looks emocionais que a gente carrega no nosso armário da vida, né? Então, assim, eu levo a minha força para o Instagram, porque quanto mais eu compartilho força, eu acredito que mais eu me fortaleço. O meu lado sombrio eu trato, eu curo, eu busco ajuda, eu vou para a academia treinar, eu vou para o mar e fico lá conversando com Deus, eu faço as minhas orações, eu faço terapia, eu me curo todos os dias do meu lado ruim, do lado que eu não gosto. E às vezes, assim, faço terapia de estudo, porque eu gosto de estudar a terapia. Então eu tenho uma terapeuta que eu estudo com ela. E eu falo, tem uma coisa que eu não gosto em mim. Eu vou ajustando, como se fosse uma roupa que eu visto. Autoconhecimento. Eu não quero mais vestir essa roupa. Quando eu estou com essa roupa, eu não gosto. Então, quando eu estou com essa fala, quando eu estou nervosa, quando eu sei que eu estou falando a verdade, mas é uma verdade que está ferindo, eu sei que eu posso melhorar. E eu melhoro todos os dias. E pego essa mulher que melhora e leva ela lá para o Instagram para melhorar as outras. Então, não é que eu levo algo que não é verdade, porque as pessoas sentem a minha verdade, mas eu levo já uma transformação. Perfeito. Eu sei o que é ser ruim, eu sei o que é pensar negativo, eu sei o que é sofrer, mas tem um outro lado aqui que dá para chegar lá. Então, foi com essa força que eu fui para Belo Horizonte com meus filhos, recomecei em Belo Horizonte, porque eu fali na minha vida, né? Eu fali no meu casamento, eu fali financeiramente, eu fracassei em muitas coisas porque eu precisava me lapidar para ser melhor no que eu queria de verdade. Então, assim, aquela esposa que eu me permiti ser não era a que eu queria. Eu queria viver uma outra relação. Mas eu tentei uma, eu tentei duas, mas não me cabia na caixa, sabe? E ninguém é errado por isso, só não é o meu lugar. Então, o grande problema hoje
estou no meu segundo casamento e eu sou muito alinhada com meu marido. O meu marido é um cara maravilhoso, um parceiraço, e a gente conversa muito sobre isso. Não quero entrar em nenhuma caixa que eu vou ter que me encolher, não quero. Tem outras caixas para a gente entrar, tem outras pessoas para conviver, tem outros ambientes. Então, quando eu comecei a ter consciência disso, Belo Horizonte dava para mim, Itália dá para mim, o mundo dá para mim. Tem lugares que não mais, tem lugares que eu permaneço pouco ou nem vou. Isso eu falo de ambiente. Então, quando eu decidi mudar para a Itália, que foi uma das minhas grandes mudanças e transformações, eu já tinha lutado incansavelmente para criar meus 3 filhos em Belo Horizonte, sozinha, porque eu já tinha me divorciado. E aí eu não sei de que parte que a gente vai agora, você que me conduz. Nós vamos voltar lá em Belo Horizonte, da mulher guerreira, pós-divórcio, sozinha, com 3 filhos para criar, se reinventando, e com essa consciência, né, de que errado não é falir, errado é permanecer num lugar que não te cabe mais, que não te pertence. E certo é ter coragem para sair, para recomeçar, para se reinventar. E aí, desta mulher guerreira, a Itália veio com esse casamento ou a Itália veio após, a Itália veio antes desse casamento? A Itália veio antes, é muito engraçada a A história. Itália veio com a Eu sua moro, coragem sozinha, então, levar os eu saí filhos. da minha cidade, olha só o que eu fiz, eu saí da minha cidade, eu já era formada em publicidade e propaganda e fui fazer jornalismo em Belo Horizonte. Nesse meio tempo eu me divorciei. E aí eu peguei os meus 3 filhos pequenininhos e fui com eles para Belo Horizonte. Aluguei um apartamento perto da minha faculdade, onde tinha uma boa escola para eles, o clube que eu queria ter a cota para eles frequentarem. Eu criei um cenário em um bairro, para eu viver naquele bairro, que é o Prado, em Belo Horizonte, que eu amo. E lá tinha tudo que eu precisava, porque além de ter a minha faculdade, a escola deles, uma tia perto, as marcas que faziam os showrooms, os eventos, meu mundo ficava ali. E aí, quando eu mudei para a Itália, eu mudei 4 anos depois, eu fiquei 4 anos em Belo Horizonte. Quando eu me mudei para a Itália, foi em 2016, eu saí de Sete Lagoas, fui para Belo Horizonte, mudei para a Itália. Vim para a Itália, eu não queria, assim, eu estava no meu momento trauma de homem, casamento nunca mais, pavor. Repito, tá? Eu não estou nem culpando, nem jogando a responsabilidade de um fim de casamento em ninguém. Simplesmente eu descobri que tinham caixas que não eram para mim, que tinham modelos e padrões que não eram os que eu escolhi. Então, eu me permiti sair. Se fosse hoje, eu sairia de uma outra forma, eu faria de uma forma diferente, de uma forma mais clara, porque quando nós não somos claros naquilo que a gente deseja, a gente deixa 1000 interpretações para as pessoas usarem como quiserem, né? Então, se fosse hoje, eu ia ser um pouco mais sábia, para sair daquele ciclo, fechar o ciclo bem fechado, para começar um novo. Fui para Belo Horizonte e vim para a Itália depois. Cheguei aqui na Itália e não queria ninguém. Aí, eu já entrava em relações para durar pouco. Sabe assim, vou namorar esse aqui, porque eu sei que vou namorar uns 3, 4 meses, tá ótimo, vou divertir, vou ser feliz. E eu sempre buscava algo que eu gostava em alguém. Eu escolhia assim, eu gosto desse cara porque ele é esportivo, porque ele é isso. Namorava, e depois terminava. Eu queria viver. A Itália, para mim, tinha um único objetivo, único, dar um futuro melhor para os meus filhos. Com uma visão mais ampla de mentalidade, com oportunidades para o mundo inteiro, com uma garantia que se chama cidadania italiana. Então, eu tinha esse direito, eu vendi o que eu tinha e o que eu não tinha, juntei um dinheiro sozinha, não tive ajuda de ninguém, a não ser um presente de 2 grandes amigos que se preocupavam comigo e cada um colocou 500 euros no envelope e me deu, falou, para você começar. E eu vendi o que eu tinha, até o lixo da cozinha do meu apartamento, e falei, vamos embora daqui, vamos mudar, vamos fazer uma nova vida, um novo começo. E aí vim para cá, tô aqui desde 2016. Sabe onde eu fui casar? Onde? Na minha cidade, Sete Lagoas. Sete Lagoas. Como minhas amigas falam, por que tudo seu tem que ser diferente dos outros? Falei, não sei.
É porque eu não sou dos padrões. Eu crio o meu padrão. Se aquilo ali, essa peça que para mim tá legal, se encaixa nesse lugar, eu decoro o meu mundo, o meu ambiente. E aí, conversa vai, conversa vem com meu marido sobre viagem no Instagram, que eu já conhecia, tá? Eu conhecia o meu marido de época de TV. E aí, conversa vai, conversa vem. E ele estava separado, e eu separada, e ele tinha namorado, eu tinha namorado, tinha terminado já. Eu não estava namorando no momento. Conversa vai, conversa vem, nunca tinha vindo na Europa, vem na Europa, vamos encontrar. E eu sempre achei ele um gato, um cara super gente boa. E eu estava num momento muito Netflix, lendo livros no meu apartamento, então era ótimo ficar conversando com ele por mensagem. E aí a gente compartilhou muitas ideias, e ele falou casamento nunca mais, eu também falei casamento nunca mais, então vamos encontrar para a gente se divertir e tal. Um ano depois, os dois, sim, casados. Ai, gente, Essa eu é a amo. história. Meu marido está no Brasil, e eu estou na Itália. Aí eu vou, fico um mês com ele, venho, fico um mês com os meninos. Aí ele vem, fica um pouquinho com a gente, vai, aí eu volto. Então a gente fica assim, de 20 dias a um mês distantes. Depois 2 meses junto, um mês junto, 20 dias distante. Então, tá dando certo, mas a gente tem planos já, escolhas feitas a dois. Ótimo. Mas viu que E eu te trouxe, levei para uma outra mudança que ainda nem era Itália? você me levou para várias mudanças que eu não esperava. Várias reviravoltas de vida, né? E em todas elas, eu vi, além da força, né? A fé em si mesma. Você fala da autoestima, mas assim, não necessariamente uma autoestima, mas uma crença de que você consegue, de que você dá conta. Então, se já algum momento a autoestima te faltou, hoje ela está sobrando, né? Hoje e talvez há muitos anos, porque eu acho que não tem jeito de você entrar numa mudança só com a cara e a coragem. Você tem que entrar com um pouco de fé. E a fé não só em algo maior para te amparar, mas a fé que você consegue, que você dá conta, né? E que você banca não só a mudança, mas o que vai vir depois, porque cada escolha traz uma consequência, né? E quando nós escolhemos, a gente sabe o que vai vir depois. Por quê? Porque a gente não foi levado para aquilo, né? Nós escolhemos. Então a gente já ponderou o que vem de positivo, de negativo. Até o fato de casar morando longe é uma escolha, né? E é uma escolha que traz uma consequência de estar sem o marido por um período. E ok, por quê? Porque foi conversado, porque foi definido assim, você não foi pega de surpresa, foi planejado dessa maneira, né? E cada passo que você tem me falado, bem ou mal, planejado ou não por Deus, houve um planejamento também, né? Para chegar onde você chegou. Desde que eu fui mãe, eu aprendi a planejar. Desde que eu me tornei mãe, eu vi que eu precisava ter plano de vida, eu precisava ter objetivo, eu precisava fazer escolhas. Mas, como eu disse, assim, a imaturidade nos faz escolher na impulsividade, às vezes fazer as coisas pela paixão, tomar decisões que se enxergar lá na frente. Então, eu sofri muito. E quando eu falo que me faltava autoestima, porque existia uma autocobrança muito grande pelos erros que na minha cabeça, eu cometi, que eram culpa minha, porque a sociedade coloca a culpa na gente em tudo que acontece. Se um casamento não dá certo, a culpa é dela. Se os filhos não deram certo, a culpa é dela. Se alguma coisa não deu certo, a culpa é dela. Ah, ela engravidou porque a culpa é dela, porque quem tem que prevenir é a mulher, né? Então, assim, aquilo abalou muito, eu permiti que as pessoas abalassem muito a minha autoestima. Mas tem uma peça fundamental na minha vida, que eu tenho uma proximidade muito grande, que é Deus. Deus. E eu converso com Deus na árvore, nas estrelas, no céu, na água. Eu falo, você está aqui, né? Eu sei que você está aqui. E tá. Eu falo com os meus filhos assim, às vezes eu quero uma resposta. E eu falo, Deus, eu preciso dessa resposta. Eu não estou conseguindo raciocinar. Não estou conseguindo dar o próximo passo. Eu preciso dessa resposta. Aí acontece uma coisa. Eu falo, gente, mas não gosta de mim, não. Ele ama mesmo, né? Apaixonado por mim. Então, Sara, cada mudança, quando eu confiava, não era em mim, era nele.
eu confiava e falava assim, se eu estou indo, se o Senhor me deixou sair, é porque eu posso, eu consigo. Então eu confiava muito, eu nunca fui de ir à igreja, eu nunca soube ler a Bíblia, eu não frequentava a igreja, porque eu ia à missa, mas eu queria conversar com Deus, entendeu? Você vê Sentar com Deus, ele direto, você vê Deus na árvore, você vê Deus na natureza, né? tudo, eu vejo Então Deus. você não vê Deus só dentro da igreja, né? Você vê Deus em É, tudo. na igreja, na verdade, né, com todo o respeito à igreja, eu gosto de ir à missa, de frequentar, não vou muito, mas eu gosto. Eu senti assim, né, todo mundo tá cantando, é uma energia boa, tá, gente, mas espera aí, deixa eu conversar com ele. Eu quero ficar com ele, só eu e ele. Então, hoje, para te dizer a verdade, eu me conecto mais com Deus quando eu vou sozinha para a praia. E o vento, tudo para mim é resposta. O vento, os pássaros, alguma coisa que acontece, um cachorro que pega alguma. Tudo para mim é resposta. Eu vejo Deus usar instrumentos para me dar os recados. Eu moro num apartamento que ele me colocou nele, que eu vejo o sol nascer e eu vejo o pôr do sol. E eu amo a luz do sol. E hoje a casa que a gente está construindo no Brasil tem um pôr do sol de frente, assim, pra gente. Eu gosto do sol, eu gosto do mar. E parece que ele manda tudo isso para mim o tempo todo, para eu me conectar o tempo todo com ele. Então, quando eu decidi vir para a Itália, eu estava vivendo um momento muito difícil financeiro. Muito difícil. Eu ganhava muito bem com a TV Alterosa, com o programa Simplesmente na TV Alterosa, que quando eu migrei, fui para Belo Horizonte. Eu levei o meu programa para a Alterosa, peguei os meus filhos, recomecei a vida lá, sozinha, né? Eu tinha separado, enfim. E aí o meu filho viajou para Londres com meu irmão. E ele ficou deslumbrado quando ele fez 11 anos. O primeiro filho tinha ido com 11 anos, o segundo filho foi com 11 anos. Era o aniversário de 11 anos, era ir para Londres com meu irmão, porque ele mora lá. E era o presente do meu irmão. Levou meu filho para Londres. Aí eu me lembro um dia que ele falou comigo, mãe, ele ligou, falei, Bruno, e aí, tá feliz que você tá voltando para cá? Tá com saudade de casa? E ele, para falar a verdade, não. Eu tô com saudade de você, mãe, mas daí não. Mãe, aqui é outra vida, é outro mundo. Eu queria essa vida para mim. Sara, quando ele me falou isso, sabe quando só precisa assim, tá, vai, Empurrãozinho. é Deus mandando? Foi no dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu falei, eu vou embora. Eu vou embora. Se eles querem, E como é que eu foi preciso ser experimentar. brasileira? Brasileira na Itália, bonita, já tem essa dificuldade de se firmar, né? Além da Mulher com três beleza, filhos. mulher. Como é que foi esse Esse choque choque cultural aí? cultural aí. Então, eu decidi dia 12 de outubro, dia 16 de dezembro, eu estava dentro do avião com os meus meninos. Vendi tudo, fiz tudo um processo, assim, que aí tinha que ser um outro podcast só para o processo. Cheguei na Itália e sofri muito preconceito. Aí foi uma mudança bem drástica de cultura, de ambiente, de clima, de hábitos. E sofri, porque, primeira coisa, mulher. A Itália é extremamente machista e tradicional. Segundo, essa mulher chegou sozinha. Cadê o marido dessa mulher? Terceiro, de que família que ela é? Qual que é o seu sobrenome? Porque aqui o que vale é o sobrenome. Quarto, 3 filhos. De quem que são esses filhos? Por que ela veio sozinha? O que aconteceu? Então eu sofri todos os julgamentos. Aí vem o quinto, né? Bonita e gostosa. Porque o corpão, violão, bundão, autona. E eu vim para a ilha, que é um lugar onde a estatura média, as pessoas têm 1,60 m de estatura média. Eu tenho 1,72 m. Então, eu chego em qualquer lugar que Ó, eu chego, eu chego. Eu chego mesmo. E eu vim para cá porque aqui é a terra do meu bisavô, a Sardenha. O meu bisavô é sardo. Vim fazer a cidadania minha e dos meus filhos e daqui eu ia para Portugal. Só que nós decidimos ficar, porque aqui eu encontrei minha alma. Aqui veio um corpo e se encaixou. E daqui eu renasci como mulher, como mãe, e aprendi muito, entendi sobre a minha autoestima, sobre gostar dessa mulher que eu sou, sobre superar o que tiver que superar, se adaptar aos novos costumes, aos novos começos. E aqui eu te falo, Sara, que a Itália para mim hoje é tudo. Eu amo esse lugar. Foi a e, melhor vo- mudança da minha vida.
E principalmente, eu acho que de tudo que você está falando aí, é, de você ter desenhado também hoje pela sua atuação como comunicadora. Hoje eu vejo você, né, dar palestra, dar curso, mentoria. Você não para, né? Você é eu não, você é muito dinâmica. E da Itália você consegue trabalhar com um público gigantesco de mulheres brasileiras, né? Então, assim, esse reencontro tem muito mais a ver com aqui dentro do que com o lugar que você está. Mas o lugar que você está, talvez, fez com que esse reencontro acontecesse, porque você estava completamente sem ninguém da família, sem amigos, e aí entrou para dentro total e falou assim: vamos lá, Poliana, só eu com você aqui. Deus, né, pega na mão e vai embora, com os 3 filhos, sozinha. E essa potência de mulher que está aí, talvez não tivesse aqui no Brasil, né? É muito mais que o lugar. Mulheres, o que eu ensino hoje para as mulheres é exatamente assim, elas criarem, entenderem a própria identidade. Quem é você? O que você quer? Então, quem é você, sua identidade? Quais são suas escolhas, seus desejos? Quais são seus limites? E a Itália me ensinou isso, porque quando eu cheguei aqui, eu tive que começar. Eu não recomecei, eu comecei. Eu fechei um ciclo lá, e aqui era tudo novo, era outro idioma, eram outras pessoas, era tudo diferente. E não existia a Poliana Guiar da televisão, que já tinha feito uma história no Brasil. Aqui é ninguém mesmo. Então eu tive que existir neste lugar. E para existir neste lugar, eu tive que me descobrir. E, afinal de Isso. contas, quem sou eu mesmo? Está todo mundo perguntando quem sou eu e quem sou eu? O que eu sou? O que eu vou falar de mim para o mundo? O que eu quero que as pessoas saibam sobre mim? E foquei na comunicação. E quem tem boca vai a Roma, né? Eu sei que a expressão verdadeira é quem tem boca vai a Roma, pelos protestos contra Sim. Roma e tal. Mas quem tem boca vai a Roma foi um ditado popular que pegou também no Brasil. E eu fui a Roma, eu rodei a Itália inteira, eu aprendi tudo. O que eu fiz para aprender o italiano? Eu fui fazer um curso de programação neurolinguística. Falei, eu vou aprender neurolinguística e vou aprender italiano junto. Eu já aprendo um método na língua deles. Então, eu criei sede por estudar, por aprender, porque aqui eu voltei naquele ponto. Brasileira, gostosona, vai roubar meu marido, vai tomar meu lugar. Então, eu não tinha amigas, tenho pouquíssimas até hoje, porque hoje eu não faço essa questão mais. Hoje eu construí o meu mundo. Então, hoje eu seleciono quem eu quero perto de mim mesmo. Não porque eu sou melhor, porque eu sou pior, porque eu quero ser melhor. Quando a gente quer ser melhor, a gente tem que escolher o lugar que a gente vai ficar. E com quem? Porque senão a gente pode piorar ou melhorar, a gente decide. E é isso que eu ensino às meninas, Sara. O que eu ensino nada mais é do que aquilo que eu aprendo diariamente. Eu faço testes na minha vida e replico no Instagram e nas minhas mentorias. É por isso que as minhas palestras, os meus cursos, eles são cheios de coragem, de fé, de amor, de medo, de realidade, porque isso é o que eu vivo. E é por isso que você consegue ensinar isso, porque a sabedoria é ancestral, né? A gente fala assim, meu Deus, ela não tem idade para saber tanto, é muita sabedoria que está aí dentro, mas também é muita vida dentro de uma mesma vida, né? É muita reinvenção, é muita descoberta, igual você falou, o tempo inteiro testando, se conhecendo, se descobrindo, se vendo na fragilidade, se vendo na força, e tudo se resume a isso, pelo que você está falando, muito autoconhecimento, muito entrar para dentro e olha assim, aqui eu preciso aprimorar, aqui eu preciso, aqui já estou boa, mas posso ser melhor ainda. E esse processo é contínuo, porque a gente muda o tempo inteiro, né? Então, assim, a gente está sempre se conhecendo, se aprimorando, né? E essa mudança de país, as pessoas ficam muito presas, né? Aqui não tá bom, não quero morar aqui. O governo tá ruim, a minha condição de vida é ruim, se eu mudar, eu vou ser melhor. Mas o que vai mudar se você mudar? Se você não mudar, né? Você só vai mudar de país, mas vai ficar tudo igual. Olha, você não só mudou para a Itália, você virou outra Poliana na Itália, né? Exato. Você falou uma coisa tão linda aí, mas tão linda, que é sobre os ancestrais. E eu estou na terra do meu bisavô. E quando você disse, essa sabedoria não vem só dela,
tem muita vida em uma vida. E você falou, assim, da minha virada de chave, porque eu acredito, eu estudei constelação familiar, eu fiz a formação em constelação, eu adoro estudar, eu estudei tudo, gente. Eu fiz curso de animação de festa de criança da Itália, só para você ter ideia, eu sou louca, entendeu? Tudo eu estudei. Aí eu estudei, fiz a formação de constelação familiar, e eu entendo hoje, Sara, que eu sou a voz presa das minhas ancestrais. Eu sou essas mulheres querendo gritar. Eu sou essas mulheres que não podiam separar. Eu sou a mulher que foi oprimida. Eu sou a mulher que não vestia biquíni e agora eu vou para a praia de biquíni e corro na praia com 46 anos de biquíni. Eu sou a que dança, que grita, que fala, que estuda, que vai para o mundo. Então, eu me sinto com essa força e a sabedoria das minhas ancestrais. E eu falo isso. E muitas vezes eu senti a presença do meu bisavô aqui. Eu falava, vô, pelo amor de Deus, essa terra sua, como é que eu vou fazer? Aí vinha uma solução, sabe? Então, assim, eu me sinto protegida por uma espiritualidade, eu me sinto protegida pela natureza, mas eu tenho momentos tão difíceis, gente, tão difíceis. Tem hora que eu falo assim, eu não vou dar conta. Aí vem uma voz e fala assim, como não? Como não? E aí é isso que eu falo para as mulheres, aceite lá no fundo do poço, sentir a dor de achar que não vai conseguir só para ter o prazer de conseguir depois. Fantástico. Até porque se você acreditar que você não vai conseguir, você não vai mesmo, né? Mas se fica lá, não sai de lá, não. Então tem que. É o que você disse, a pessoa quer mudar, eu quero ir embora do país e passa a vida lamentando, Não lamentando. muda, Vai porque ter nada nada mudou mudou dentro dentro dela. dela. Se ela aceitar que tá difícil, e é difícil mesmo, não tem nenhum recomeço fácil. Isso, quando a gente fala, o que você está disposto a perder para mudar de vida? Ninguém quer perder nada, as pessoas só querem ganhar. Ninguém quer perder nada, mas infelizmente, se você saiu desse lugar para entrar nesse, esse lugar já não te pertence mais, você já perdeu ele. E as pessoas não querem perder nada, as pessoas querem ter tudo, né? As pessoas, elas são apegadas, né? As pessoas, elas querem a posse das coisas. E quando você fala, e você, toma posse da sua vida, mas as pessoas querem posse de coisas, de pessoas, da própria vida, quase ninguém toma posse, né? As pessoas são apegadas com coisas, com pessoas, não com a própria vida, com a própria felicidade, com a própria vontade de viver, de se reinventar. Então, assim, de verdade, nós poderíamos bater aqui, acho que 3 horas de papo, né? 2 comunicadoras aqui, 2 publicitárias conversando, né? Mas, assim, também sou publicitária. Mas a lição de vida que você passou aqui nesse pouco tempo, eu vou convidar quem está nos assistindo a continuar aprendendo com você lá no seu Instagram, igual eu estou aprendendo. Porque diariamente, gente, é só chacoalhada, mas chacoalhada para te jogar para cima, para te impulsionar. Então, assim, tá fantástico as coisas que... O momento de vida que você tá, a beleza que você está transmitindo aos seus 46 anos, no seu segundo casamento, com todo esse sucesso maravilhoso que você tem feito, tá gostoso de ver, e eu imagino que tá muito gostoso de viver. E eu vou falar assim, agora, para você que está assistindo com todo o coração, quando a gente fala, sem fazer jabá total da Poliana e aqui da minha forma de pensar, mas sendo muito honesta, quando a gente fala que a gente tem um potencial ilimitado e que a gente é limitado não só pelos outros, mas pela nossa mente, por aquilo que a gente deixa de acreditar ou por aquilo que a gente falsamente toma para si. Você é ilimitado, então tira esse limite e vai ser feliz, vai viver a sua vida, vai buscar a sua felicidade plena, porque Deus fez você para isso, para ser feliz. Se inspira na Poliana, porque assim, a alegria de viver, a gente está aqui num prazer de estar aqui nesse mundo, né? É uma alegria estar aqui. Vamos fazer valer esse tempo, igual a Poliana está fazendo. Exato. Mas, Sara, muito bom conversar com você, porque eu já falo muito, né, gente? Eu amo falar, eu amo contar histórias. A minha história, principalmente, tem muitas coisas para compartilhar, mas você me fez perguntas muito poderosas, perguntas assim, que puxa o fiozinho do novelo e vai, perguntas realmente fortes.
que me fazem olhar para coisas que eu falo, nossa, que grandioso. E eu acho que o bom da vida, de trocar e de comunicar é isso. É você tirar o melhor do outro, extrair tudo que o outro tem para ensinar, para aprender mais, para se descobrir. É o que eu tento fazer sempre no meu trabalho. E o vício de ficar só lamentando, às vezes a gente precisa entender o que a gente pode transformar com o que a gente tem. Né? Às vezes a gente fala, eu quero ir embora desse país, esse país está muito ruim, está muito difícil. Está difícil em todo lugar. Eu estou passando por muitos desafios neste momento. Mas esse é o movimento da vida. O que a gente não pode é parar e ficar lamentando. Você pode sair do país? Não pode. Então não pode, vamos fazer o melhor com o que pode. Pode ir? Então vai. Vamos movimentar, vamos fazer. E o mais importante, entender quem é você, fazer as suas escolhas e se responsabilizar por elas. Você falou do perde-ganha, isso é muito importante as pessoas entenderem. Não tem jeito de ganhar sem perder. Não tem. Tudo que você quiser conquistar na vida, fala assim, tá, e o que você vai aceitar perder? A pergunta que você fez é muito poderosa. Quando eu engravido e falo, vou ter esse filho, o que eu estou perdendo? Eu ganho a maternidade, eu ganho maturidade, eu ganho experiência, mas eu perco uma parte da minha juventude. Quando eu vou... que foi positivo demais para mim, que foi o que me encorajou, que me fez mulher, que me levou para o mundo, foi a maternidade, foi o meu filho. Quando eu venho para a Itália, eu ganhei muito, mas eu perdi contato com muitas pessoas que eu amava, eu perdi a conexão, de uma certa forma, com o meu país, eu ganhei uma nova cultura, eu perdi alguns hábitos, tudo que a gente ganha tira algo de nós. Então, é entender duas coisas. O que você está disposto a perder para ganhar o que você sonha? E qual o difícil que você quer enfrentar? O difícil de nunca realizar ou o difícil de dar um jeito de realizar, né? É isso e aí. É isso, eu acho que a vida tem movimento e o aprendizado não acaba nunca, nunca. Foi uma alegria trocar com você, aprender com você. E como você falou, nós crescemos na troca, aprendendo um com o outro e, de verdade, extraindo o melhor um do outro, né? É isso que edifica, é isso que faz a gente se tornar um pouquinho melhor a cada dia. Quero muito te agradecer, muito obrigada pela nossa conversa, foi maravilhoso, que nós tenhamos outras oportunidades. Eu gostei muito, te agradeço também pela oportunidade. Você é uma estrela. Você conversa com elas, mas você é uma delas. Você também, nós somos, todos nós. Viemos muito delas. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade, que venham novos começos.